Grande Manel. Tudo bom, Tilé? Tudo bem, meu irmão? Quanto tempo que eu não lhe vejo. Prazer enorme fazer essa live contigo, viu? Os afazeres do dia a dia nos É, impedem da gente estar naquele contato direto, mas que bom que você me convidou. E eu feliz com esse convite, principalmente para falar de um tema tão gostoso, os anos de ouro do rádio, que eu, você, os companheiros, nós participamos, Tilé. é verdade, Manel. Eu estava me lembrando aqui que eu tenho uma foto bem antiga, de 1989, Copa América. Você deve se lembrar dessa foto. Estou eu, você, Nilton Nogueira, Armando Oliveira, Sim, Carlinhos Santana, aquela fotógrafa da tarde. Ali foi a isso. Copa América, de 89, né? Então foi ali, o momento que eu mais me recordo de convivência com você foi naquele momento ali. A gente estava na Rádio Sociedade da Bahia. Eu sou de 1976 no rádio. E aqui, Messias, a gente conta a história do convidado desde o início. Então, E eu vamos de lá para trás. 77, né? Vamos lá para E a trás. Você começou mesma quando? fonte sua foi a minha. Eu comecei na Rádio Sociedade em 1977, fazendo alguns flashes policiais ao lado de Guilherme Santos, com o nosso querido saudoso Fernando Rocha. E eu tinha feito na Rádio Sociedade um teste, eu e mais 15 pessoas. Nós passamos dois, eu e o cidadão de Santo Amaro. O cidadão não pôde ficar, porque morava em Santo Amaro e tinha que vir para aqui, ele não tinha condições. Eu terminei ficando, no tempo dos diários associados, a gente via que a Rádio Sociedade não era tão firme ainda, em 1977, depois eu saí, depois que Pedro Luiz adquiriu a Rádio Sociedade, eu conversando com Caetano Lima, nosso saudoso Caetano Lima, Grande ele me Caetano Lima. colocou lá de novo, Tilé, e para minha sorte, Deus foi do meu lado e comigo desde o início. Eu peguei dois grandes mestres pela frente que eu fui colocado como escuta no plantão da Rádio Sociedade. Consegui ter essa sorte de ter como mestres. Eu acho que você também bebeu nessa fonte de sabedoria, Gabriel Saraiva Sim. e Carmelito Walter de Almeida. Dois Grande dupla. caras profissionais exemplares e também seres humanos fantásticos, que me ensinaram tudo. E eu, já sabendo, o Nogueira foi para lá na época, do Pediruge e tudo, não dava para mim aproveitar, porque a equipe tinha sido contratada recentemente, eu estava chegando no rádio. E aí Caetano Lima me colocou na Rádio Cultura, com Djalma Costelino e também com o Eurico Tavares. Antes, quando eu ainda estava na sociedade, eu também lidei com outra grande pessoa, que conseguiu meu registro, porque na época dos diários associados, não assinava carteira nem nada, e eu terminei com Edmundo de Carvalho conseguindo meu registro através da Rádio Cultura de Feira de Santana, com o saudoso Oscar Tabarel, e já entrei como profissional, registrado e tudo, fui ser plantonista da Rádio Sociedade, substituindo ao seu compadre Adelson Teles, que tinha passado para repórter. E aí foi onde eu decolei, porque como plantonista da Rádio Cultura eu tive condições de ter uma maturidade maior. A exemplo de você também era apresentador de programas musicais, que você também lidou nessa área muito bem, mandou nas madrugadas, e eu Verdade. mandava também na programação musical, mas finalmente eu tive que me definir. E quando passei a ser repórter, você sabe que, como dizem os antigos, diziam eles e ainda dizem muitos, o futebol é uma cachaça. Então eu fui pelo futebol, depois voltei a terceira vez para a Rádio Sociedade, passei 9 anos, saí, fiquei 7 anos fora, e agora 18 anos, com o maior prazer, porque a rádio que me revelou, que foi a minha primeira emissora, é a emissora, se Deus quiser, eu devo me aposentar, se o INSS deixar, porque já fechou todos os tempos, tempo de serviço, idade, tudo, mas até agora ninguém se definiu, mas está nas mãos de Deus. E eu fico feliz por ter vivido nessa grande emissora a maior parte do tempo. São 28 anos de Rádio Sociedade ao todo.
e ter o maior carinho por essa emissora, sem desprezar as outras que eu passei. Rádio Cultura, Rádio Clube, Rádio Itapuã, Rádio Cruzeiro. Só tenho uma frustração de não ter trabalhado dentro da Rádio Excelsior, mas, se Deus quiser, breve eu vou trabalhar com o meu amigo Almir Santana, que é filho de um cara que eu gosto muito, de Edmundo de Carvalho. Gente muito boa, gente muito boa. Almir... Está nas mãos de Deus. Verdade. Agora, mas você falou aí que quando você chegou na primeira passagem, se eu entendi bem, né? Ainda era Diários e Emissoras Associados. Foi em 1977. Eu cheguei a participar do Diário e Emissoras Associadas com o Marco Aurélio, como chefe do esporte. Eu lembro que você fazia umas reportagens especiais num programa Ronda da Cidade. Lembra? Isso. Com Cristóvão Rodrigues, Edmundo de Carvalho, Pedro Santiago, Fariseu. E eu fazia algumas pontas também e via as suas participações especiais. E você participava do esporte, mas na primeira vez eu não cheguei a participar do esporte, somente com o Fernando Rocha no jornalismo, fazer a reportagem de rua com o Guilherme Santos. Mas na segunda, sim. Aí eu voltei para a Rádio Sociedade, para o esporte. Foi aí que Deus me deu essa dádiva de pegar dois grandes mestres e me ensinarem um pouco do que eu sei. Muito, aliás, do pouco que eu sei. Mas, como é que você descobriu o seu dom para o rádio? Rapaz, antes do rádio, você fazia o quê? Eu era gerente de restaurante, fui garçom, gerente de restaurante, trabalhava nesse ramo. E eu sempre gostei de um gravador, ficava gravando as coisas e tudo. Já tinha trabalhado no serviço de alto-falante A Voz de Pau da Lima, que meus dias de folga nos restaurantes, eu ia participar no serviço de alto-falante A Voz de Pau da Lima. E o pessoal gostava. E o que me incentivou mais a procurar o rádio foi um rapaz que trabalhava comigo, chamado Almir, que eu, brincando, fiz uma gravação para o programa do serviço de alto-falante. Ele disse: rapaz, você tem uma voz bonita. E aquilo me empolgou. E quando surgiu a oportunidade de fazer um teste, porque outrora era teste, Tony César, pela manhã: minha gente, alô, amigos, beleza pura, parada dura. A Rádio Sociedade está abrindo aqui a oportunidade para você que quer ser comunicador. Aí eu fui. E fui para a Rádio Sociedade e tudo conspirava, como eu já lhe disse, ao meu favor, porque no meio de 15 pessoas, eu me tremendo, Fernando Rocha chegou para mim e disse: você, vem cá, rapaz. Ele falava assim, eu, Santa Maria, eu disse: pronto, nós dois vamos ser os primeiros a ser dispensados. Aí ele disse: vocês dois ficam aqui separados. Vamos para a minha sala. E vocês aí, ninguém presta. Ele era assim, já ia dizendo logo: ninguém presta para a rádio, não. Vou procurar outra coisa para fazer. Aí eu fui com o Santamarense de Tilemon e tem uma passagem na minha vida, aqueles corredores, que hoje é o corredor que segue para a sala do Sr. Luciano, diretor-geral da rádio. E naquele tempo era a sala do jornalismo, ficava Fernando Rocha, e tudo tinha um bebedouro na entrada da sala. E eu estava ali tremendo. Quem chega pela frente? Uma das grandes figuras do rádio brasileiro, o mestre Baldo Câncio de Carvalho. Nossa, que pega isso, meu filho, tenha calma, tenha paciência. Quando a gente está começando aqui mesmo, que eu tremia, porque está ali diante das férias que eu sempre sonhava estar. Eu disse era que não queria. Quem não tremeu, viu, Vicente? Quem não queria estar ali com Marco Aurélio, Newton Nogueira, e trabalhando com Fernando Rocha, na época, Pedro Santiago, aliás, que até hoje me parece trabalhar na Rádio Educadora, Cristóvão Rodrigues, Edmundo de Carvalho, essas feras todas, você começando, mas já com um talento fantástico pela frente, eu tremia. E a primeira reportagem, eu me lembro que foi em Pau da Lima, hoje, onde passa ali perto da Avenida Gal Costa, um sentido ali, entre Pau da Lima e a Sussuarana, que houve um crime ali. Eu fui lá acompanhar e fiz uma reportagem com relação a esse crime.
E cheguei lá, o Fernando Rocha não deixava ir para o ar de primeira, com um gravadorzinho na mão e tudo. E ele autorizou a colocar a reportagem. Eu já tinha ligado para minha família, todo mundo, os amigos. Foi um barato pela primeira vez na Rádio Sociedade. E logo a Rádio Sociedade, que não vivia uma fase muito boa, mas sempre foi uma rádio carismática. A Rádio Sociedade sempre foi o xodó da Bahia. O sistema que ela pertencia, a rede que ela pertencia, não ia muito bem, eles eram os associados, mas a Rádio Sociedade sempre foi carismática. E trabalhar na Rádio Sociedade era o sonho de cada um. E aí eu descobri um dom que Deus me deu, foi a voz, e comecei a aperfeiçoar, porque eu sempre digo para os mais novos, Deus te dá o dom. Agora, aperfeiçoar é uma coisa que vai acontecer e que você tem que participar dessa evolução também. Uhum. Agora, Messias, quando você voltou para a Rádio Sociedade, aí já era Pediru Genis? Já era Sistema Nordeste? Já. Quando eu voltei a segunda vez, foi na época de Pedirujo, na época que Newton Nogueira estava chegando, e eu ainda era um principiante do plantão. Então, por Nogueira não me conhecer, eu não tive grandes chances. Mesmo eu continuava insistindo, trabalhava lá com o Carmelito. E Caetano Lima chegou uma certa vez e disse, olha, na Rádio Cultura está precisando de alguém com Eurico. Naquele tempo, por incrível que pareça, a Rádio Cultura era o primeiro lugar de audiência. Estava entrando numa fase ruim, mas era o primeiro lugar. Mas aí eu terminei indo para a Rádio Cultura com o Eurico Tavares, com o Djalma Costa Lino. E tinha J. Freitas, João Sari, Pacheco, uma equipe boa. E nós, Adelson Teles, nós terminamos fazendo esse trabalho. E, em consequência desse trabalho que eu desenvolvi na Rádio Cultura, foi o tempo que eu ganhei o mundo, fui para a Rádio Clube, fui ser apresentador também na Rádio Cruzeiro. E na Rádio Piatã FM, cheguei a trabalhar também na Rádio Piatã FM como apresentador musical. E consegui, depois de tudo isso, voltar para a Rádio Sociedade, a convite de Newton Nogueira, e por coincidência, me parece, para substituir você no esporte, já que você estava assumindo a madrugada, e terminei sendo abençoado de passar 9 anos e aprender muito. Viu? Eu quero aqui, Tilemon, fazer uma declaração a 2 pessoas que me ensinaram muito. Aliás, 3, que no início foi Edmundo de Carvalho, que me ajudou e me ensinou. Mas peguei 2 grandes mestres, chamados José Ataíde Costa e Newton Menezes da Silva Nogueira, que esses caras me ensinaram tudo que eu sei hoje em dia. Pegaram uma pedra bruta e lapidaram. E hoje o que eu sou, agradeço a esses caras, porque eu tenho a seguinte coisa na minha personalidade. Se alguém me fizer alguma coisa ruim, eu esqueço, deixo de lado. Mas se fizer uma coisa boa, sempre eu estou lembrando. E desses 2, do saudoso Edmundo Carvalho, que Deus tem em bom lugar, esses 2 que estão vivos ainda, se Deus quiser, por muito tempo, eu tenho a maior gratidão, porque foram rígidos às vezes, não encontrei moleza não, nem com o Zé Ataíde, nem com o Nogueira, mas eles me lapidaram. Fizeram um repórter que, graças a Deus, eu sou hoje responsável pelos meus deveres, responsável na cobertura da notícia, fiel à notícia, e, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer a Nogueira e a Zé Ataíde, que terminaram me lapidando como repórter. E, por coincidência, né? 2 narradores, né? Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que a resposta vai ser difícil, porque o cara tem 28 anos numa mesma emissora, meu amigo, hoje em dia é coisa raríssima. Raríssima, né? Qual foi o seu... A Rádio Sociedade, depois da compra feita por Pedirugi, posteriormente pela Rede Record, né? Ela fez cobertura de grandes eventos. Né? Qual foi o seu melhor momento? Assim, se você quiser citar mais de um, porque eu acho que um seria muito... exigir muito de você, né? Pode citar uns 2 ou 3 grandes momentos que você viveu aí na Rádio Sociedade. Eu vivi vários, né? Eu também vários. Vivi vários. Agora, né? tem aqueles, Filemão, que marcam. E Sim. a minha primeira Copa do Mundo eu nunca esqueci. Foi Só Itália foi 90.
Itália 90. Itália 90. Hum. Uma equipe boa, eu, Edson Almeida, Nilton Batista, Nilton Nogueira, Djalma Costalino, o saudoso Armando Oliveira e o nosso querido Silva Rocha, Bolinha, muito querido todos nós. E nós fizemos essa Copa do Mundo e para mim foi um prazer porque eu fazia ali uma coisa que depois viriam mais duas. Depois da de 90, eu fiz a de 94, ainda com Pedro Irujo. E em 2006, já na Rede Record, eu fiz da Alemanha. Era para fazer 98, mas teve algum contratempo, terminei não fazendo. Mas, graças a Deus, fico feliz, porque dos repórteres de atividade, eu digo isso porque Silva Rocha já virou comentarista, eu sou o único que Deus deu esse prazer de fazer Copa do Mundo. E é uma coisa que rendeu muito para o meu currículo, porque uma Copa do Mundo, ela é como se fosse 10 anos de aprendizado como repórter. Você está ali na nata mundial da comunicação e você aprende muita coisa, é uma reciclagem muito grande para o comunicador. E para mim foi muito importante essa experiência que eu tenho hoje. Eu devo muito a essas Copas do Mundo que fiz. Devo ao meu talento, em segundo lugar, em primeiro lugar a Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Mas eu me esforcei, só Deus sabe as lanças que quebrei para fazer essas Copas do Mundo. E é uma coisa que eu guardo no meu currículo com um prazer enorme, viu, Tilemão? Uhum. Ô, Messias, você tem algum fato assim, interessante nessas coberturas de Copa do Mundo? Por exemplo, Silva Rocha contou aqui uma fantástica, que ele acabou fazendo uma grande entrevista com o Zagallo, por causa de um colega lá de Belo Horizonte, que tinha, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, só não me lembro desse detalhe, que tinha marcado com o Zagallo, subiu, aí chegou lá em cima, numa sala, disse a Zagallo que não, tem um amigo meu da Bahia aí, que está aí também. Não, manda ele subir. E aí ele fez uma entrevista bacana também, né? Aliás, acho que não foi Zagallo, não, acho que foi com o Pelé. Alguma coisa assim, o Pelé ou Zagallo. A memória, depois do Covid, a memória não ficou muito boa, né? Ainda bem que eu não tive grandes problemas, grandes consequências no tratamento, mas agora, passado quase um ano e meio, que eu tive logo no início, no início da pandemia de 2020, eu sinto algumas coisas assim de esquecimento, né? Mas eu me lembro muito bem desse papo que eu tive no Bolinha, foi há pouco tempo, não tem muito tempo assim não. Você tem alguma história interessante nessas coberturas de Copa do Mundo? Olha, eu tenho uma que me marcou também e fez ver que em reportagem você tem que ter amigos. Eu sempre fui por isso, sempre encostei nos grandes comunicadores. Eu sou muito amigo de José Calil, que hoje é comentarista da Transamérica, me parece, ou da Band. E nós vivíamos muito por esse Brasil afora. Somos muito amigos e eu cheguei em cima da hora naquele jogo 50 anos de Pelé, ainda em 90. Depois que eu tinha feito a Copa do Mundo em 90, nós fomos a Milão fazer os 50 anos de Pelé, aquele jogo de 50 anos. E quando cheguei, quando a gente chega mais perdido do que menina em procissão, e aí eu cheguei na porta do hotel, encontrei Calil. Aí disse, a seleção está aqui, tá? Charles era o centroavante do Brasil. Aí cheguei na recepção, disse, qual o número do quarto Charles? Naquele tempo você tinha essa liberdade. Você ligava, o cara dizia, você fazia. Depois que surgiu a figura do assessor e do homem de imprensa, isso não foi possível, porque também tem toda a razão, porque os órgãos de comunicação praticamente que triplicaram. Hoje, são muitos canais de TV, muitas emissoras de rádio, site, tudo. Então, se fosse daquele jeito, ia ser uma bagunça tremenda. Naquele tempo eram poucas emissoras. Aqui no Brasil, numa cobertura dessa, ia 3, 4. Aí eu cheguei, Charles, desça aí, por gentileza. Charles, não posso não, Messias. Mas Charles, eu era setorista do Vitória, tinha pouca intimidade com ele, né, que ele jogava no Bahia. Eu estou chegando agora do Brasil e tudo, fazer esse jogo. Não, não posso não. Calil vendo meu sufoco, o José Calil, chegou e disse, Messias, eu vou ligar para um rapaz aqui, que é muito amigo meu de lá de São Paulo.
Ele é santista, o José Calil, e tinha muita intimidade com César Sampaio. Aí ligou, César Sampaio desceu e eu fiz uma senhora entrevista nesse dia. Esse fato marcou. Agora, você quer que eu conte um fato pitoresco de Copa América? Eu posso contar? Claro, claro, fica à E vontade. esse fato, até hoje eu lembro. Mas eu fui, Copa América não, aí foi o Vitória na Sul-Americana. Nós fomos Ô, fazer. me permita só, Vicente, para não passar batido, porque essas letrinhas miúdas, as mensagens que vão chegando para minha visão, às vezes se eu não pegar logo, quem mandou um grande abraço a você aqui agora foi Railan. Railan, que foi lateral direito do Bahia. Railan, que foi o Isso, mascote. Um abraço para lembro. você, viu, Railan? Um Querido, abraço querido. também para você, Raila. Para não deixar Então, de registrar aqui que ele passou aí, mandou um isso. abraço para você. Nós fomos fazer um jogo em Montevidéu, eu e o José Caso, o narrador e comentarista, eles ficaram aqui. E nós fomos lá para o Estádio Centenário em Montevidéu, eu e José Caso, nosso operador, fazer um jogo em Sul-Americana, que naquele tempo era Copa Conmebol. Aí vai eu e José Carlos, quando chegamos no Centenário, procuramos a nossa linha, que a linha naquele tempo, botaram em um local, que era um local onde tinha uma corrente de vento muito grande e a temperatura lá em Montevidéu estava beirando a casa dos 2 graus. Nossa. Aí eu cheguei para José Carlos e disse, rapaz, aqui vai ser difícil a gente trabalhar aqui. Por quê? Você pode ir para trás da pilastra, mas eu tenho que ver o jogo, tenho que ficar na frente. Eu vou procurar a administração do estádio para poder ver se consigo uma cabine dessas. As cabines tudo fechadas. Porque esses lugares assim, às vezes, principalmente nos países sul-americanos, não se tem muita vontade, muito boa vontade com o brasileiro. Aí fui atrás, como se eu saísse da Fonte Nova ali do fundo, ali de onde é a entrada da imprensa, que você bem sabe, e arrodear, subisse ali da estátua de Pelé, mas só que plano. Eu andei aquele tanto todo, cheguei lá, na administração estava uma senhora. Eu expliquei o problema, que a convivência fez com que eu dominasse um pouco o espanhol, quando nada, nunca passei fome, nem fiquei sem beber água. Aí expliquei para a administradora do estádio o que estava se passando. Ela chegou e me deu a chave de uma cabine, pediu para a moça pegar a chave da cabine, me lembro até o número, cabine 5, e eu venho com a chave voltando. E Zé Carlos, o pai, que é nosso operador, estava lá arrumando material. Quando eu cheguei e disse, Zé Carlos, aquela senhora da administração merece. Aí ele disse um murro, eu digo, não, merece um beijo. Trouxe aqui a chave da cabine para a gente trabalhar. Tilemon, te confesso que foi como se tivesse saído do inferno para o céu, só que um inferno frio. Nós saímos dali daquela esquina, que estava ventando muito, fomos para a cabine. Não levou nem 5 minutos, eu já estava tirando o blusão, tomando um cafezinho e tudo. Então, são passagens trágicas, porém curiosas, que a gente tem nessa vida de repórter, que às vezes a gente sofre. Eu já pulei grade, já pulei muro, já pulei tudo atrás de reportagem. Uma certa vez eu pulei ali no Maracanã, aquela grade de proteção que tinha com ferro e tudo, eu e os outros colegas, atrás de uma reportagem. Mas a gente sofre, mas a gente gosta, porque o repórter, ele tem o gostar. E você que é repórter também sabe que se não tiver no sangue, faz igual a Fernando Rocha. Vá vender limão na feira, porque você não dá para ir para ele. É verdade. Agora, esse fato que você contou aí, pelo menos que eu tenha conhecimento, é uma coisa raríssima. Porque, geralmente, até aqui no Brasil mesmo, se fosse, alguém diria assim, não pode liberar a cabine, porque senão outros vão querer, e não sei. Esse fato aí foi coisa de bênção divina mesmo, viu? Mas o pedido foi tão trágico, Ditoso, né? Foi tão trágico. Eu disse, senhora, nós estamos vindo de uma terra quente. Para a senhora ter uma ideia, lá nossa média de temperatura é 30 graus. Nós não vamos resistir ao frio. E a mulher ficou com pena e nos deu a chave da cabine, que foi uma maravilha. Fizemos uma ótima transmissão e com uma cabine especial, uma visão fantástica e também um conforto ali, já que
A temperatura lá era outra. Quando nós saímos, que pegamos um táxi, cara, olha lá, estamos acá em Montevidéu, 2,5 graus. Eu digo, olha só, 2,5 graus de temperatura. O que era que eu ia fazer ali, naquela esquina ali que me botaram, justamente onde o vento passava? Seria complicado, realmente. Agora, Vicente, como repórter aqui em Salvador, você passou a maior parte do tempo cobrindo Bahia ou Vitória? Rapaz, a maior parte do tempo eu passei cobrindo Vitória. Foram 25 anos de Vitória. E 25 desde anos? 2012, fazendo 10 anos agora, na cobertura do Bahia. E eu gosto muito, amei cobrir o Bahia, sabe por quê, Tilemão? Porque no futebol a gente tem a sua preferência. Seu coração pulsa. E no Bahia eu pude desenvolver mais o profissionalismo do que o repórter ou o torcedor, porque no Bahia eu estou lá como repórter, como profissional. Meu coração não está ali. Ali está a minha razão, o meu profissionalismo, o meu carinho pela instituição, que eu tenho o maior carinho. Mas meu coração está em outro lugar. E o Vitória, com essas crises todas que tem passado e tudo, às vezes até é muito difícil você não se envolver, você não tomar partido de um, de outro. O coração fala mais alto às vezes. E eu acho ótimo estar fora de tudo isso, porque o coração rubro-negro não fala. Eu costumo sempre dizer que eu tenho meu time de preferência. E meus amigos sabem. Agora eu resolvi abrir também da imprensa. Mas só que tem um detalhe. Na hora que eu saio para trabalhar, eu pego a camisa rubro-negra, boto atrás da porta e largo. E saio com a camisa branca daquela empresa que bota comida na minha mesa todo mês, chamada Rádio Sociedade da Bahia. Essa é a camisa que eu visto trabalhando. Se precisar de apanhar entre Bahia e Vitória, para mim o Vitória apanha primeiro, porque a justiça a gente começa de casa. Então, graças a Deus, eu sempre tive essa coisa como profissional de rádio, porque a minha profissão está acima de tudo. Meu amor pelo clube vem depois. Perfeito. Inclusive, poucos, muito poucos, têm a coragem ou têm o desprendimento de citar esse tipo de coisa que você acabou de fazer aí. Né? Me lembro que, principalmente os veteranos, porque eu torço pro Galícia, porque eu torço pro Ipiranga, Ipiranga. porque eu torço pro Botafogo, pelo Leão. Então, ninguém ficava meio com medo de dizer se era Bahia ou se era Vitória. A gente sabia que o cara não era nenhum daqueles clubes, né? Era uma coisa ou outra. Claro. Né? Mas, a gente que lida com eles, a gente sabia qual. Todo mundo sabia e sabe que Nogueira não é galiciano, que Nilton Nogueira é Bahia. Todo mundo sabe. Não, porque eu sou galiciano. Agora, existe esse tipo de coisa que muitas vezes a pessoa é condenada por torcer por algum time. Graças a Deus, a minha relação com a torcida do Bahia é ótima, porque a torcida do Bahia, os dirigentes do Bahia, respeitam, mesmo eu hoje assumindo uma atitude que seria uma atitude até de um torcedor do Bahia, em bater seguro nessa diretoria aí, porque ela não está fazendo certo, ela está maltratando muito a instituição chamada Esporte Clube Bahia, você sabe disso, o torcedor sabe disso, é uma instituição que merece respeito, uma instituição que merece carinho. E diante dessas posições, uma certa vez eu encontrei com um colega meu, com uma pessoa conhecida dele. Aí o cara, isso aqui, ó, grande rubro-negro, o cara disse, esse aí não, esse aí é Bahia, não vê como ele vibra, tá no ar, tá no placar, bonitão, bonitão. Aí meu colega disse, aí você se engana, esse aí é Vitória. Aí eu disse aos cidadãos, mas antes de ser Vitória, eu sou um profissional e respeito muito a minha profissão. Então, eu, graças a Deus, tenho a simpatia. Tem uma Bahia aqui do meu lado, que é a dona Mara, minha esposa. E hoje, quando o Bahia perde, eu fico triste. Sabe por quê? Porque quando perde, eu chego em casa, minha mulher está triste. Eu nunca gosto de ver minha mulher triste. Vicente, rapidamente,
Eu ia entrar nesse assunto, mas você se antecipou e já fez aí uma colocação que tem sido realmente muito falada, comentada, discutida nos meios esportivos, que é a situação atual do Bahia hoje, a gestão atual do Bahia, né? Como é que você vê? Eu não queria entrar muito por esse caminho, porque, na verdade, a live aqui é para valorizar o convidado, né? É verdade. O convidado Mas contar é a um história. fato isso, né? Como é que você vê esse momento atual de Bahia e Vitória? Eu vejo um momento muito triste para nós da imprensa, nós que lidamos com grandes dirigentes, com grandes clubes. Tivemos um campeão brasileiro, tivemos um vice-campeão da Copa do Brasil, tivemos um vice-campeão brasileiro. E a gente vê hoje um jogado na terceira divisão e o outro jogado na segunda divisão por dirigentes incompetentes. Essa que é a realidade. E teimosos acima de tudo, porque a questão do Bahia é teimosia. Ninguém insinua que Belintani seja incompetente como homem, como administrador, desonesto em momento algum. Eu nunca citei um tipo de coisa desse. Agora é o tipo do cara vaidoso e teimoso. E você sabe que a vaidade, ela estraga o homem. Você é empresário ainda, lida com muitos jogadores. E a gente sabe que a vaidade até matou, que não adianta aqui a gente citar nome, pessoas, porque ele tinha vaidade acima de tudo. E hoje a vaidade de Belintani em querer conduzir o Bahia com uma fórmula política, quando o futebol é diferente da política, ele quer colocar os modus operantes da política no Esporte Clube Bahia, não é assim, lacrando notícias, escondendo coisas, coagindo, às vezes, funcionários, fazendo terrorismo. Então, não é assim. O futebol é democrático. O futebol, a gente se decide com jeito. Tinha dirigentes que a gente sabia que ali não valia nada, mas só que o cara, ó, cheio de jogo de cintura, no Bahia e no Vitória. E esses caras tocaram, fizeram o Bahia grande, fizeram o Vitória grande. A gente sabia que a maioria calçava 44, como a gente diz no nosso ramo. Mas eram caras que usavam o jogo de cintura para lidar com a imprensa. Eu, como setorista do Vitória, vou dar um exemplo, Maracajá me tinha o maior respeito quando me encontrava. Manuel Messias, como é que vai você? E eu, setorista do Vitória, que eu já fui daquele setorista da cozinha do Vitória. Quando o jogador ia ser contratado, eu era chamado para poder ver se, pela minha pesquisa, prestava. Vivia lá dentro, naquele tempo que o repórter vivia enfronhado lá dentro da cozinha do clube. Mas Maracajá me respeitava muito quando me via. O finado Deiró, viajei muito, Ezequias Salles, meu grande amigo, já saímos muito, já curtimos muito, Ezequias Salles e mais alguns amigos. Roberto Carlos, o nosso Evandro Santos também, que sempre andou com a gente. Então, o finado Fernando Moreira também, outra pessoa espetacular, tudo Bahia, mas meus amigos. Por quê? Porque havia o respeito, a instituição estava acima de tudo. E o bom dirigente, ele sabe que se você trata o repórter que é do inimigo bem, quando tiver a oportunidade de alguém puxar um papo, esse repórter vai se segurar, vai ficar na dele, não vai entrar para lhe atacar. Então, o que acontece no Bahia hoje é imaturidade. Vitor Ferraz e Guilherme Belintani são dois jovens imaturos que precisariam tomar umas aulas com dirigentes como Ademar Lemos Júnior, Paulo Vigílio Maracajá Pereira, eu cito dos que estão vivos aí ainda, o Petrônio Barradas. Então, esses caras precisam amadurecer, e eles não querem amadurecer, eles querem tocar o Bahia à maneira deles. Eu estou me referindo diretamente ao Bahia, que é o que eu amo. E o Vitória é uma situação onde todo mundo sabia que a parte de Paulo Carneiro já estava cumprida. Fizeram questão de trazê-lo de volta. E aí o Paulo Carneiro de agora não é o mesmo que foi vice-campeão brasileiro. E o Vitória terminou pagando o preço alto. O que a gente espera agora é que as equipes possam se reerguer. A gente já vê com o Fábio Mota aí uma luz no fundo do túnel. E a gente espera que haja uma reciclagem em Belintani, que ainda tem aí 2 anos praticamente de mandato.
que ele se recicle, que ele saiba que a instituição Esporte Clube Bahia é o tudo, e ele está muito abaixo desse tudo, que respeite a instituição. Ou então, renuncie e dê lugar para um que saiba dirigir time de futebol, dirigir, meu irmão. Muito bem. Como eu estava dizendo aqui antes, eu fiz essa pergunta por uma citação que Messias fez com relação ao próprio Bahia, né? E aí fiz essa pergunta, mas, como eu dizia antes, como eu digo sempre, melhor dizendo aqui, a minha intenção aqui é valorizar o convidado, é falar do convidado. Foi apenas uma coisa que, no ano passando da resposta, eu entrei para fazer uma pergunta, porque, indiscutivelmente, Manuel Messias é um dos cronistas mais respeitados, né? E um ponto de vista, uma opinião dele acaba sendo, se para ouvir, né? Pela experiência, pela quilometragem. Sim, mas voltando então, como eu valorizo aqui o convidado, não falo de vida pessoal de convidado, nenhum. Vida pessoal Claro. É a vida profissional. E no caso de Messias, tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que é o fato de ele ser pastor. Como foi que você se atraiu tanto a Jesus, a Deus? Por que você acabou optando por por ser pastor? Naturalmente, você entrou numa igreja e foi evoluindo e se tornou pastor, né? Me conte aí um pouquinho dessa história aí, Vicente. É uma coisa que eu tenho o maior prazer de contar, porque eu vivi uma vida difícil, como muitas pessoas vivem quando eu saí da Rádio Sociedade da última vez. E um casamento desmanchado, tudo. E conheci uma pessoa, um ex-árbitro de futebol chamado de Jaime Nabor Sampaio, Sim. que era dirigente de uma associação chamada ADONEP, Associação dos Empresários do Evangelho Pleno. E ao lado do Rogério Dantas, eu terminei achando em Cristo, e não no Evangelho, porque o Evangelho é uma consequência de Cristo, a saída para o meu problema, para os problemas que eu estava passando de depressão, problemas físicos, familiares. A coisa começou a mudar e eu comecei a pegar gosto, comecei a estudar, passei a ser um dos diretores dessa associação da Adonep, mas faltava a igreja. Foi quando o pastor Rogério Dantas, da Lírio dos Vales, do Costa Azul, que hoje está lá na Maralina, me fez o convite para ir para a Lírio dos Vales do Costa Azul. E eu comecei a trabalhar, comecei a me esforçar, e buscando aperfeiçoamento dentro da Bíblia. Fiz curso de teologia através do Ministério Esperança, com meu querido pastor Francisco Souza. Graças a Deus, me preparei para isso, porque foi uma coisa que deu, uma vontade que Deus colocou no meu coração. Me preparei para isso e terminei sendo pastor auxiliar pela primeira vez no ministério que eu ia, sempre que eu estava, que terminei sendo consagrado, Lírio dos Vales, que tem a igreja principal ali na Maralina, e eles abriram essa de lá do Costa Azul e tinha uma que estava sendo aberta lá em Estela Maris. Eu fui ser pastor auxiliar lá na Estela Maris. E aí comecei a me aperfeiçoar, saí um pouco, depois fui para esse ministério que eu estou hoje, que conheci há algum tempo o bispo de Djalma, que me convidou, e eu fui para o ministério Nova Israel, onde, pela misericórdia de Deus, eu tomo conta de uma igreja aqui em Caiazeiras 11, eu e a minha esposa, a pastora Mara, e a minha esposa é uma pastora também, do Ministério Nova Israel. E eu feliz, Tilemão, porque me encontrei. Essa que é a realidade. Hoje, Vanderlei Cardoso, que também se converteu, tem uma música que diz: agora eu sou feliz. E eu vivo com uma música de Vanderlei Cardoso, porque encontrei em Cristo a felicidade que eu esperava ter sempre um dia na vida. E vivo muito feliz com isso, profissionalmente isso me ajudou. E tenho sempre lives no Facebook, no Instagram, dos cultos que a gente faz aqui. E feliz da vida, porque a exemplo do rádio é uma coisa que Deus colocou no meu coração, uma vontade. E eu hoje tenho o maior prazer na minha vida em dizer que faço duas coisas que amo demais. Sou radialista
que era a minha maior vontade antes, e depois Deus levantou essa vontade de ser pastor. E eu sou um pastor principal de uma igreja hoje. E para mim é uma felicidade muito grande, porque você propagar, converter pessoas, enfrentar situações difíceis com aquelas pessoas, enfim. O pastor é um conselheiro, o pastor é um amigo, o pastor é um irmão. Às vezes até o casamento da pessoa está lá embaixo, filho desobediente, drogados. Você lidar com drogados, você lidar com pessoas embriagadas. E logo eu que tenho uma história que quem me conhece mais intimamente sabe que Deus me curou também do alcoolismo, que eu praticamente fui um alcoólatra. E Deus fez tudo por mim. E eu só tenho a agradecer a esse Deus, porque hoje tenho uma vida saudável, feliz e cumprindo essa missão que é servir a Cristo. Uhum. E você convive muito, no hoje que eu falo, convive muito com essas pessoas, com esses problemas que você citou aí, Cícero? Eu vivo, eu sempre, às vezes até, um irmão, uma irmã está com um problema no casamento, filhos drogados, às vezes até maridos também embriagados, drogados, pessoas com a família completamente destruída. E nós temos aqui o Ministério de Família. Para você ter uma ideia, foram 5 ou 6 casamentos, dona Mara. Nosso ministério aqui já aconteceram muitos casamentos de pessoas que estão solteiras. Nós fizemos uma campanha uma certa vez. São casamentos também destruídos, que a gente tem aqui o aconselhamento para poder buscar. Geralmente a gente age como é de acordo, a mulher aconselha a mulher e o homem aconselha o homem. E graças a Deus a gente faz uma coisa, dá para conciliar. E eu faço uma coisa hoje que eu sou altamente feliz. E estou pensando seriamente, pedindo determinação a Deus para quando me aposentar, ver aí se eu vou continuar no rádio, ou se fico nos dois, vai trabalhando menos. Mas o Evangelho de Cristo eu só deixo agora quando ele me convidar para a glória. Eu espero que seja daqui a muito tempo. Verdade. Eles vão mais em busca de quê? De conselhos? Desculpe aqui, mas é mais a curiosidade. Não, pode ficar à vontade. É mais a curiosidade que eu estou tendo aqui, porque realmente isso que você tocou aí é algo hoje muito comum, né? Filemon, a gente tem um ditado, a gente tem um ditado que a gente diz na igreja, muitas vezes a gente procura Cristo ou pela dor ou pelo amor. Sim. Às vezes você vai numa igreja, levado por um irmão, um amigo, um vizinho, e você se apaixona por aquilo ali, e diz, poxa, é muito gostoso, eu quero ir. Mas muitas vezes você está numa dor muito grande, e eu tenho um exemplo da igreja de um colega nosso. Você você lembra. É um cara que trabalhou na Rádio Cruzeiro, trabalhou na Rádio Sociedade, chamado Jonas Madureira. Lembra? Sim, sim. Jonas Madureira hoje é preletor da Adonep, é advogado e é pastor. E Jonas Madureira, Deus tirou de lá de dentro da lama, da podridão, quando Jonas Madureira foi mandado para o Rio de Janeiro, que ele é carioca, para poder ficar perto da família, porque ninguém aguentava ele mais por aqui. Jonas Madureira contou que chegou no interior de Minas, no lugar que tinha uma ponte, pensou em se jogar, foram lá, pegaram ele. E pegaram o Jonas Madureira numa situação ruim, eles tomavam uma garrafa de cachaça por dia e jogaram o Jonas Madureira dentro de uma igreja. O pastor, isso o que é isso? Começou a tratar ele uma instituição que as pessoas criticam muito, e não é por trabalhar numa empresa dela que eu defendo, não, mas que eu chamo de pronto-socorro espiritual. Não sou de lá da Universal, minha esposa foi muito tempo obreira, eu bebi muito dessa fonte espiritual. Jogaram Jonas Madureira lá, e Jonas Madureira hoje é um dos melhores predetores que a Adonep, essa associação que me converteu, e ele é um dos grandes preletores, pastor, e um bom advogado, um cara que teve uma vida completamente destruída. Eu dei esse exemplo de Jonas Madureira, que são diversos exemplos de casamentos destruídos, drogados, embriagados,
traídos, traídas. São coisas que o Evangelho transforma. E a gente, quando se envolve nisso, Filemão, a gente acha tão gostoso, tão bonito, que quando você recupera um cidadão, você fica feliz. E muitas vezes você está recuperando, o cara tem uma queda. Outro dia eu encontrei um que eu estava lidando, alcoólatra como eu fui, e ele chegou e disse, pastor, me perdoe. Eu disse, por que está pedindo perdão? Porque eu voltei a beber. Eu digo, olha, meu querido, eu lhe espero sempre. Quando vocês precisar, a mão está aberta. Porque nós aprendemos a sempre valorizar as almas. Não é o pecado da pessoa que vai nos afastar, porque a própria Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, é uma coisa muito bonita da gente fazer. Foi uma obrigação que Deus me deu muito boa, que eu tenho o maior prazer de ter tido essa confiança em mim, porque a coisa mais feliz que eu vejo é quando eu vejo alguém chega com a vida destruída, como muitas pessoas chegaram aqui na igreja, chegaram na igreja do Uruguai, onde o nosso querido Noel Tavares congrega, lá com o bispo Djalma e eu aqui com a pastora Mara, aqui na igreja de Cajazeiras. E é uma coisa que a gente se sente muito feliz. E eu me sinto feliz porque nós temos o comando de um homem que pensa igual a mim. Um homem que tem a cabeça aberta para os desafios. Porque o cristianismo, Tilemon, é, acima de tudo, uma coisa liberal. Não é ser radical. Aquela coisa de não pode, não pode, não pode. Isso não, porque aquele que nós seguimos, que temos a nossa bandeira, o nosso amor, é o ser humano que, quando pisou aqui, foi o ser humano mais democrático que aconteceu. É o ser humano que disse que você deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, ou mais. Então, por que eu, como pastor, vou ser radical com alguém, com um problema de alguém? Eu tenho que fazer de acordo com o meu mestre faz. É perdoar, às vezes a pessoa se exalta, às vezes agride. Mas nós fomos separados para isso. Fomos preparados para isso. E amém por isso, porque Deus nos deu essa incumbência. E assim a gente fica feliz. Recuperar vidas, famílias, tirar das drogas, do alcoolismo, da marginalidade. Isso é que é uma coisa que nos faz feliz. Não quero aqui, de maneira alguma, envolver política com religião, mas a gente tem Não. notado, né, alguma coisa assim, de desvalorização de família, gente falando de ideologia de gênero, ou que a criança, desde cedo, tem que ela decidir, com pouquíssima idade, ela decidir o que é que ela quer ser. Que é umas coisas assim que eu acho que não tem, No colégio. não tem o menor sentido, na minha opinião. Não tem o menor sentido. Claro. Qual é a visão de um pastor com relação a isso? Deus, família. Olha, E esse a momento visão do... que nós estamos vivendo no país, nessa contradição de caminhos. Olha, Tilemão, eu tenho a seguinte concepção. Cada um escolhe aquilo que quer, aquilo que gosta, tanto na área pessoal como na área sexual. E cabe a nós, seres humanos, respeitar. Essa que é a realidade. Agora, não cabe a ninguém impor a uma criança o que ela deve ser. Ela tem o direito de escolher aquilo que ela quer. O sexo dela, o gênero dela, é um direito que ela tem de escolher. Não cabe a ninguém, e nem tampouco cabe ao pastor, censurar alguém. Eu sempre gosto de contar alguns fatos, vou contar um fato rapidinho aqui. Quando eu estava construindo aqui a igreja, chegou um cidadão, morou aqui na frente, um transformista, que faz propaganda e tudo, se pinta todo, se transforma todo. E esse cidadão acompanhava aqui. Uma certa vez eu fui lá no Largo da Feirinha, que eu moro em Cajazeiras, tem nossa congregação aqui, e encontro esse cidadão, todo pintado, transformado. Ô, pastor Messias, como é que está a igreja lá? Ele já está funcionando. Aí ele disse, qualquer dia desse eu vou lá, e as portas estarão abertas para você. O rapaz da loja disse, mas ele não vai assim não, vai, ele disse, vai. Ele vai da maneira que ele achar que deve. Porque primeiro acontece uma coisa, irmão, a casa não é minha. O dono da casa é quem determina quem vem ou não. A casa é de Jesus Cristo. Como é que eu vou dizer que o cara é transformista, é homossexual, isso e aquilo, ele não vem na casa de Deus, é ladrão, é prostituta, não vem.
Justamente se a pessoa quiser ter uma recuperação, às vezes, em algum ponto, a igreja é o maior ponto de partida para ele. Se o cidadão está na marginalidade, quer se recuperar, e ele quer partir para um lugar, eu vou fechar as portas da igreja que não é minha para ele? Não. As portas da igreja de Cristo estarão sempre abertas para todas as pessoas que necessitarem, independente do gênero dele, independente se ele seja isso, seja aquilo, se ela seja prostituta, se ele seja homossexual, se o outro seja ladrão ou trambiqueiro. A casa de Deus para ele é para recuperar. E quantas vezes a gente vê os testemunhos de pessoas, mulheres e homens que foram recuperados dentro da igreja e hoje vivem uma vida muito diferente daquela que viviam. Então, quando eu falo em não ser radical, eu me refiro a isso, a você dar oportunidade às pessoas de uma recuperação. E Deus geralmente pega lá embaixo que teve uma vida pregressa ruim, às vezes, como eu tive. Eu fui alcoólatra, essa que é a realidade. Eu fui um alcoólatra. Nunca prejudicou meu trabalho, nem nada, mas eu fui um alcoólatra. Mas o Evangelho, Deus, me tirou de tudo isso. Mas ele escolheu um homem como eu, por quê? Para que eu tivesse a paciência com as pessoas que hoje chegarem aqui ao ministério para serem recuperadas e abrir as portas e também o coração. Uhum. Sensacional. Estou muito satisfeito com esse papo com você, Messias, porque realmente a gente foi por caminhos que, por exemplo, eu não conhecia, né, de sua personalidade, essa parte de pastor, principalmente. Como profissional, claro, de rádio eu conheço. Claro, a gente ouvindo os colegas, a gente sempre conhece. Uhum. Eu não sei se seria muita ousadia de minha parte. Faltam menos de 3 minutos para a gente concluir, porque a live dura 1 hora, né? Faltam uns 3 minutos, 4 minutos. Eu não sei se seria muita ousadia de sua parte, mas como é uma das primeiras lives do ano, seria possível você fazer uma oração por esse povo, por aqueles que estão nos seguindo nesse momento, e que esse ano a gente consiga superar tantos problemas que temos enfrentado com pandemia há quase 2 anos, que em março completa 2 anos de pandemia, né? Esse momento é extremamente diferente nas nossas vidas, né? Eu acho que um momento atípico, né? Eu acho que, se fosse possível, eu gostaria de ouvir uma oração do amigo, não só para mim, mas para as pessoas que estão seguindo. Com todo prazer, porque as coisas que estão acontecendo hoje são coisas que estão na Bíblia e tudo, coisas que nós que temos intimidade com Cristo, estudamos a teologia, nós sabemos, e sabemos que só tem um que pode consertar tudo isso. As coisas que estão acontecendo é a rebeldia do ser humano, a desvalorização de Deus, de Cristo. Então, Cristo puxado na avenida, são os apóstolos e os discípulos dele sendo travestidos numa mesa de Santa Ceia. O homem está indo muito longe, Tilemon, e Deus é muito sagrado, Deus é muito sensível, e Deus não suporta esse tipo de coisa. E essa é a resposta de Deus. E eu quero orar nesse exato momento por todas as pessoas que estão principalmente deprimidas nesta pandemia, Paizinho. Eu te peço, em nome de Jesus, que visita o lar de cada um que está deprimido pela crise da Covid, que está deprimido pelo alcoolismo, pelas drogas, esses surtos de gripe que estão por aí, Pai. Visita, Pai, o lar de cada família que está em desespero, aquele pai, aquela mãe que estão desesperados porque não tem nada para levar para dentro de casa. Dá força, meu Pai, para que essas pessoas tenham muita segurança, muita força de vontade, muita fé em Ti para suportar esses momentos de dificuldade, que resistam às tentações demoníacas, que resistam também aos espíritos maus que estão circulando na pandemia, a depressão, a síndrome do pânico também, e outras coisas mais. Senhor, eu te peço que visite cada um que está nos vendo nesse momento, te peço que visite o lar, a família do meu querido Antônio Tilemon, e te peço também, Pai, toda a proteção divina para os meus companheiros de profissão,
aqueles que lidam como eu no dia a dia, no rádio, na comunicação, nos sites, na televisão. E te peço também, Pai, encarecidamente, que leve a paz, o amor e a prosperidade às casas que estão nos vendo nesse momento e aos nossos irmãos da fé, que eles tenham força para trabalharem junto conosco, para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Muito bacana essa live com você. Gostei demais, né? Até pela sua sinceridade, pelas suas colocações até, de certa forma, surpreendentes. Citou coisas que se passaram na sua vida. Realmente foi uma das boas lives que eu já fiz até hoje. Agora, obrigado. Eu queria fazer a última pergunta, porque é uma tradição. Nos 780 programas em rádio, foram 2 rádios, Tudo FM e Metrópole, e nas 246, se eu não me engano hoje, lives, ou seja, mais de 1000 programas que já fizemos, né? Eu sempre terminei com a mesma pergunta, porque às vezes eu não sou dono da verdade, eu sou um comunicador comum, né? Considero assim. Às vezes a gente deixa escapar alguma coisa. Então, minha última pergunta sempre é essa. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Não, você sempre foi um grande apresentador, um grande comunicador. E o comunicador, meu amigo, as perguntas já estão no subconsciente e para mim foi uma entrevista esclarecedora, porque mostrou esse outro lado meu que poucas pessoas conhecem. O lado do pastor, o lado do homem de Deus, o lado do homem que luta no ministério, comandado tão bem pelo bispo Djalma, pelo pastor Danilo, pelas pastoras Miriam e Mara, as missionárias Bel e Viviane, que nós somos um corpo de igreja que trabalhamos juntos. Temos a igreja do Uruguai, que o bispo comanda, essa de Cajazeira, mas no geral o bispo Djalma comanda. E eu fico feliz com isso, porque esse é um trabalho também que as pessoas precisam saber e precisam ver também. Que nesse momento de dificuldade, Tilemon, eu não posso ajudar ninguém, você não pode, o bispo Djalma não pode, o Silva Rocha, Nilton Nogueira, Zé Ataí, ninguém. Só Jesus Cristo é que pode nos ajudar. E a ele toda a honra e toda a glória. Grande abraço para você, meu querido companheiro Manuel Messias, que já tem Jesus no nome, de Jesus. De Jesus. Espero que em breve a gente possa voltar a outra live de novo, para contar também mais umas amenidades, né? Tem muitas desse ramo. Perfeito. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. Valeu, Tilemon. Um grande abraço, meu irmão. Muita paz para você e que Deus lhe abençoe e lhe guarde sempre. Você que é um devoto, você é um cristão, segue a Igreja Católica, é um devoto, eu respeito muito, porque como eu disse a você, o ser humano, ele tem que respeitar a vontade dos outros. Eu respeito a vontade do católico, da pessoa do axé, a pessoa do islamismo, do budismo, do messianismo. Respeito a vontade de cada um, porque se você tratar mal as pessoas, daqui a pouco uma pessoa dessa se converte, passa a ser um homem de Cristo, uma mulher de Cristo, com que cara você vai olhar para essa pessoa se você discriminou, se você olhou atravessado para ela? Verdade. Então, eu dou o maior valor às pessoas como você, porque acompanho você e sei que você é um católico, vai à missa, é um devoto, e continue na sua fé, e que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Valeu, querido. Grande abraço a você.